Em Atos, capítulo 5, verso 29, a palavra de Deus diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Se você é novo aqui no canal e deseja ser notificado quando tivermos vídeos novos, é só clicar em inscrever-se e ativar o sininho das notificações. E lembre-se, esse vídeo é para você que procura conteúdos relevantes e edificantes para a sua vida. No Chile, tem uma expressão curiosa usada pelos jovens que, traduzido para o português, quer dizer passar bem. Parece ser algo muito atrativo e bastante prazeroso. Muitos desejariam viver dessa maneira, mas compreendamos bem o significado da expressão que foi traduzida. Quer dizer, aproveitar, viver o momento sem me preocupar se daqui a alguns minutos vou sentir culpa ou se as consequências dos meus atos vão me afetar. A Bíblia, no entanto, apresenta alguns exemplos de jovens que seguiram na contramão dessa mentalidade. Por exemplo, José foi um deles. Ele fazia parte de uma grande família e foi criado quase sem a presença de sua mãe, sendo o filho preferido de seu pai e odiado pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo para os ismaelitas, que o levaram para o Egito. Apesar do mau exemplo de seus irmãos e da educação marcada pelo favoritismo, ele se entregou completamente ao Senhor Deus. Potifar, oficial de Faraó, que o havia comprado como escravo, reconheceu que o Senhor estava com José e o colocou como administrador de sua casa. Isso se encontra relatado em Gênesis capítulo 39, verso 3 e o 4. Seu firme propósito de fazer a vontade de Deus e não sucumbir às tentações foram evidenciados em sua resposta ao assédio da esposa de Potifar. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Lá no verso 9. Amigo, todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Será que os nossos pés estão firmados na rocha da imutável palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Escute, somos chamados a viver nossa fé com integridade em todos os lugares e circunstâncias. José poderia raciocinar assim: vou viver o hoje, curtir e aproveitar. Ora, eu sou estrangeiro, ninguém me conhece, sou jovem, estou no auge do meu vigor. Mas ele não se deixou levar pelos impulsos da juventude, mas pelo relacionamento que tinha com Deus. Ele compreendia o princípio destacado pelo apóstolo Paulo quase 2 milênios depois. Diz assim: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, verso 13. Nesse verso, o termo imoralidade se refere a todo comportamento sexual contrário à vontade de Deus, como, por exemplo, o adultério, a masturbação, a fornicação, o incesto e até práticas sexuais não naturais. Portanto, meu amigo, não são nossas opiniões nem emoções que sustentam a nossa fé. Ela é fortalecida no conhecimento do Senhor e de sua palavra. O estudo e a prática das doutrinas bíblicas consolidam a fé cristã, desenvolvem o caráter na família, edificam o corpo da igreja, preservam as verdades e transmitem o evangelho da paz, o evangelho eterno. Querido amigo da internet, quando amamos ao Senhor e fazemos sua vontade, Ele nos abençoa, assim como abençoa aqueles que nos rodeiam. Lá na prisão, José foi abençoado e testemunhou do seu Deus. Então, foi nomeado primeiro-ministro do Egito. Ao longo do tempo, Deus teve filhos fiéis dispostos a pagar o preço de viver em conformidade com os valores e princípios de sua palavra. Esses exemplos deveriam nos inspirar, pois eles preferiram obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens e
permanecem até hoje para inspirar e encorajar aqueles que escolhem permanecer firmes na hora da provação pelas verdades da palavra de Deus. Por meio de sua firmeza e fé inabalável, são testemunhas vivas do poder transformador da graça redentora. Querido, assim como José, somos chamados a viver nossa fé com integridade em todos os lugares e circunstâncias. Deus deseja que nos tornemos testemunhas vivas de seu poder transformador. Que Deus te abençoe nesse dia. Maranata.